Adão estava de pé sobre a terra recém-criada. Não era um ser frágil nem indefinido. Seu corpo carregava força, proporção e vigor, como se tivesse sido esculpido para governar. Ao mesmo tempo, não havia culpa, nem medo, nem sombra dentro dele. A vida de Deus ainda brilhava como consciência limpa. Ele era carne viva com espírito desperto. A terra ao redor já era bela por si. Rios, montes, árvores e criaturas caminhavam sob a ordem recém-estabelecida. E antes de qualquer outra coisa, Deus trouxe os seres vivos diante de Adão, para que ele desse nome a cada um. E aquilo que ele nomeava, assim ficava. Adão não trabalhava sozinho. Deus estava com ele. Havia conversa, havia presença. O Criador mostrava, o homem aprendia, e a terra respondia ao governo dos dois. O rei que ordena, o filho que administra. Se a criação já estava pronta e Adão já exercia autoridade, então por que Deus não o deixou simplesmente viver ali? Por que separar um lugar específico apenas para ele? Deus não o deixou no meio da terra porque ali não aconteceria o que precisava acontecer. O Éden seria palco de decisão e decisão não se toma por acaso. Antes de avançar, Deus separa. Antes de entregar, Deus prova. E quanto mais Deus e o homem andavam juntos, mais se tornava claro que Deus não queria apenas andar com Adão, queria prepará-lo. O Éden não seria um refúgio, mas um território reservado para aquilo que mudaria a história. Ali o homem seria provado. Ali ele escolheria entre obedecer ou romper. O Éden não foi criado por falta, mas porque ali aconteceria algo que não poderia acontecer em qualquer outro lugar. Foi então que Deus plantou um jardim à parte, não como fuga da terra, mas como centro dela. Cada árvore ali tinha propósito. Cada rio tinha direção. Cada detalhe era distinto do restante do mundo. Não era apenas um território cercado. Significaria o lugar do deleite. E Deus colocou Adão ali. O homem não entrou no Éden como visitante, mas como destinatário. Se toda a terra era obra de Deus, o Éden era a porção onde o relacionamento dele com o homem seria vivido. Ali, ao cumprir sua tarefa, Adão via os pares em toda parte. Criaturas caminhando em companhia. Vida criada em dupla. A terra inteira dizia junto enquanto o homem estava só. Deus via isso, e Adão começava a perceber. Antes que o conflito invisível avançasse mais um passo, Deus decidiu completar aquilo que ainda faltava ao homem. Deus fez Adão cair em sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus abriu o lado do homem e tirou dali a estrutura para formar a mulher. Quando ela ficou pronta, Deus o despertou. Ao abrir os olhos, Adão não estava mais só. Diante dele havia alguém formada a partir dele e não do pó. Deus a apresentou. E a própria presença dela já bastou. Adão disse: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne." Ele a reconheceu imediatamente. A convivência começou ali mesmo, diante de Deus no Éden. Eles passaram a caminhar juntos no mesmo jardim, que antes era habitado por um só. O trabalho agora era partilhado. A presença de Deus, que antes encontrava apenas o homem, agora olhava para dois. Em meio à rotina do Éden, Adão transmitiu à mulher a ordem que já havia recebido antes dela existir. De todas as árvores deste lugar nós podemos comer, menos de uma. A que está no meio do jardim, a do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que se comermos dela, a consequência é morte. A mulher ouviu a ordem como quem recebe algo decidido antes da sua chegada. Ela não ouviu a voz de Deus dizendo. Ouviu a voz de Adão repetindo. E isso se tornou parte do convívio deles. Obedecer não era escolha de um. Era responsabilidade dos dois. O Éden seguia em paz, com Deus observando e o casal vivendo sob a mesma palavra. Mas aquilo que a mulher recebeu por transmissão, alguém de fora ouviu como oportunidade. A ordem que veio de Deus ao homem passou a existir como informação repetida. E onde há informação repetida, há espaço para distorção. A serpente ainda não tinha falado, mas já tinha motivo para esperar o momento. A queda de Lúcifer não encerrou a história dele. Apenas mudou o cenário. Ele foi expulso do alto para a região inferior da criação, perto da terra recém-formada. O inferno já estava decretado como destino, mas a sentença ainda não havia sido executada. Condenado e solto, passou a agir a partir daqui. Ele continuou espírito. A posição foi retirada, não a existência. Os anjos que o seguiram caíram com ele e passaram a atuar nesta esfera, observando e interferindo quando encontravam espaço. Diante deles, um mundo novo. Um homem e uma mulher, imagem do Criador,
governando um jardim separado só para eles. O que ele desejou para si havia sido entregue a criaturas feitas do pó. Isso acendeu o rancor e direcionou sua estratégia. A mulher soube da ordem por Adão. Esse detalhe bastou para Lúcifer enxergar um ponto de entrada. Onde a palavra chega por transmissão, a dúvida pode ser semeada.